Boa tarde a todos. Presentes os vereadores Dr. Murilo Lima, Gabriel Abreu, Isaac Félix pelo sistema Teams, Marina Bragante, Nabil Bonduque e Rubinho Nunes. A número legal. Na qualidade de presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária da comissão no ano de 2025. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br no link Auditórios Online / auditório virtual. Passemos aos itens da pauta. Cadê o Murilo? Serve você. Item número 1, PL 389 de 2024, de autoria do vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil. Inclui o parágrafo 4º no artigo 5º da Lei nº 16.439 de 2016, dando ainda outras providências. Espaço mínimo aberto em caso de fechamento de rua. Relator, vereador Dr. Murilo Lima. Parecer favorável ao substitutivo. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Item número 2. Requerimento da Comissão de Política Urbana número 3 de 2025, de autoria do vereador Nabil Bonduque. Data do requerimento, 28 de março de 2025. Considerando as recentes repercussões anexadas a este pedido sobre a concessão do Parque Ibirapuera, considerando a necessidade de que os vereadores verifiquem se o acesso público e gratuito ao Parque Ibirapuera está de fato garantido a todos os munícipes, considerando a crescente presença de empresas que estão explorando comercialmente o parque e a necessidade de assegurar que o uso livre do espaço continue garantido para toda a população, sem nenhum tipo de restrição disfarçada de barreiras indiretas, considerando a urgência de fiscalizar a instalação, o funcionamento dos pontos de hidratação e banheiros públicos gratuitos, considerando que é dever do poder público garantir que os serviços essenciais estejam disponíveis, acessíveis e funcionando adequadamente para todos os visitantes, inclusive com acessibilidade a pessoas com deficiência. Considerando que é necessário assegurar que os preços praticados dentro do parque não sejam impeditivos para a maioria da população. Considerando que o Parque Ibirapuera é uma das poucas opções de lazer gratuito da cidade e que é preciso garantir que os produtos e serviços oferecidos não excluam justamente a parcela mais carente da população paulistana, que depende desses espaços para seu descanso, cultura e convívio, requer, nos termos regimentais, a inclusão de uma visita técnica, Nabil, está escrito vista, mas vou corrigir aqui, visita técnica da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente ao Parque Ibirapuera, na pauta da reunião de 2 de abril de 2025. Em discussão. Pela ordem. Tem a palavra, vereador Nabil. Não, eu quero aqui, embora o texto já é bastante claro a respeito disso, eu quero destacar a importância da gente fazer essa visita da Câmara Municipal ao Parque de Ibirapuera. O Parque de Ibirapuera é certamente o mais importante parque da cidade. Eu tenho feito algumas visitas individualmente, a última que eu fiz agora na semana passada teve uma repercussão muito grande, o que mostra exatamente que a população está querendo ver e falar sobre isso. Então, acho que é dever da Câmara. Para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, o vídeo sobre esse tema teve 2.300.000 visualizações e mais de 110 mil curtidas, 60 mil compartilhamentos. Isso mostra que tem o interesse da população e cabe à Câmara Municipal verificar exatamente o que está acontecendo para, eventualmente, tomar alguma providência. Então, eu considero que seria bastante importante fazer essa visita ao Parque Ibirapuera, e, aliás, é uma visita bastante agradável, certo? Nós podemos fazer ela num sábado de manhã, podemos fazer num horário que além de ser uma visita com essa intenção técnica, ela também pode ser um belo passeio de fim de semana para nós nos encontrarmos. Isso. Bom, obrigado, vereador Nabil. Gostaria eu de encaminhar a votação, com todo o respeito, vereador Nabil, nesse caso encaminho o voto contrário, e passo a explicar os motivos.
Primeiro ponto, o acesso é público e gratuito. Nas próprias fundamentações que o senhor traz aqui no requerimento que eu acabei de fazer a leitura, nós já vemos que qualquer pessoa na cidade de São Paulo pode acessar o parque gratuitamente, sem a cobrança de entradas para que adentre ao local. Eu entendo o argumento trazido por Vossa Excelência quanto ao custo dos produtos. Eu assisti o vídeo de Vossa Excelência, eu vi que o senhor locou uma bicicleta, circulou pelo parque, a água de coco estava R$15, é isso? Hã? A água de coco estava R$15, inclusive, né? A questão é a seguinte, os preços caros não são um problema do Parque Ibirapuera. Os preços caros são um problema do Brasil. O café o café... Eu vou pedir ao público, por gentileza, que permaneça silente enquanto o vereador faz uso da palavra. Obrigado. O preço caro é justamente um problema do Brasil. O café extrapola R$35 o quilo. A bandeja de ovos já extrapola os R$30. A inflação é um problema que... Eu entendo que o pessoal de esquerda, eu vejo aqui do Largo São Francisco, fica revoltado quando ouve o que não gosta, mas num ambiente democrático é necessário que se faça silêncio para que o próximo possa se manifestar. Então eu vou pedir a gentileza que o senhor, assim como na sala de aula deve ficar calado para que seu professor possa falar, fique calado aqui para que eu possa me manifestar. Obrigado. Se não funciona assim na pedagogia, na Câmara funciona. Se o senhor continuar se exaltando, eu vou pedir para se retirar. Então, obrigado pelo silêncio. Continuando, vereador Nabil, o preço caro é um problema do país. A inflação é um problema que acomete o Brasil. Naturalmente, os produtos que são vendidos no Parque Ibirapuera são impactados pelo preço da inflação. A água de coco que sai da Bahia para chegar aqui em São Paulo, para ser vendida no Parque Ibirapuera, sofre com ICMS, sofre com todos os impostos e tributos. Os empresários que exploram comercialmente o parque não o fazem gratuitamente nem na função de serviço público. Eles o fazem aquilo através de um sistema de concessão, onde pagam altos preços para que possam obter o seu local de trabalho naquele parque e assim poder explorá-los comercialmente. Além disso, pagam altos impostos, impostos que são de ordem federal, estadual e municipal, de acordo com o produto que é vendido. Eu entendo que boa parte das pessoas não entende como se compõe o preço de um produto, mas o produto final ele é composto por todos os impostos que são agregados a ele na cadeia produtiva. Então, naturalmente, o produto final se torna mais caro. E, por fim, mas não menos importante, nós estamos falando do Parque Ibirapuera, um local nobre da cidade, onde naturalmente os preços são mais caros de acordo com o público que frequenta naquele ambiente. Então, naturalmente, existe um valor elevado. Por isso, vereador, não desrespeitando o direito de Vossa Excelência fiscalizar, e assim eu garanto, espero que o senhor o faça, asseguro que possa fazê-lo também, como de se manifestar, eu entendo que, nesse sentido, o requerimento se faz desnecessário. Até porque, apesar da alta repercussão dos vídeos, há comentários positivos e negativos, justamente por pessoas que, assim como eu, entendem que o livre mercado deve imperar naquele lugar, e a gente não pode culpar o prefeito da cidade de São Paulo pela incompetência do presidente da República. Obrigado, vereador. Vereador Murilo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. O vereador Murilo, na sequência, Vossa Excelência. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham aqui de forma presencial e de forma remota também. Aos meus colegas aqui da bancada, queria deixar claro aqui que eu frequento o parque, tem até um espaço lá de pet park bem grande ali e tal, então eu sempre quando eu posso, eu levo a minha cachorrinha lá para que ela possa também caminhar ali, enfim. E pelo que eu percebo ali, de fato, tem um público de diversas classes sociais, e pelo que eu vejo aqui, e pelo que foi solicitado, nunca vi nenhuma porteira ali do parque, nenhum das entradas ali cobrando, né, para que o acesso fosse pago, né, então acho que esse item aqui eu também não sou favorável. E referente aos valores de água de coco, R$15, às vezes um lanche e tal, quando eu vou, eu não costumo consumir, né, mas eu também não vejo nenhum impedimento das portarias de que as pessoas levem lanches, levem água de coco, enfim. Isso. Vejo várias pessoas ali com as suas famílias, com os seus animais também fazendo piquenique ali, tendo um dia bacana de domingo, enfim. Então, tem os prós e os contras, alguns itens aqui e eu não concordo, mas sou favorável que tenha uma visita lá para que nós possamos acompanhar de perto. É isso, presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu tinha Vereador pedido- Nabil, perdão. Eu tinha queria argumentar aqui. Acho que é importante a nossa comissão fazer um debate aprofundado sobre esses temas. Eu concordo que todos os produtos têm uma cadeia de custos, de impostos, né, de transporte, mas isso não justifica o custo elevado, só o custo elevado que se pratica ali em comparativo com custos que são praticados no mercado. Tem uma matéria do Metrópole que saiu, acho que foi hoje mesmo, ontem, né, que fala aqui de R$ 60 na Bahia a R$ 13 no Ibirapuera, veja a trajetória do coco. Né? E aí ele faz um estudo sobre o custo, né, quanto que o coco custa na cidade de São Paulo, no atacado, tá certo? No varejo. Então, aqui no Pari, no centro da cidade, o coco no varejo é R$ 4,00, tá certo? Um coco, né? Obviamente, se alguém leva isso até o Ibirapuera para vender, ele vai no atacado. Mas eu acho que não é esse o nosso tema aqui, a gente discutir o preço de cada produto. A ideia da visita, até primeiro fazer uma visita, até para a gente constatar essas questões. Segundo, dizer o seguinte, embora ele esteja numa região nobre da cidade, o parque deve poder ser visitado por todos. E é um parque muito grande. Quando a gente vai, por exemplo, tomar um café que custa R$ 12,00, certo? Aí quem não pode pagar R$ 12,00, procura um barzinho que tem do lado que paga 5, 4, até 2, dependendo do tipo. Então ele tem alternativas. O Parque de Ibirapuera é muito grande. Então a pessoa que entra no Parque de Ibirapuera, para ela procurar uma alternativa, é muito distante para comer, para fazer. Então não estou. Se alguém quiser cobrar, se um concessionário quiser cobrar 12, 15, 20, ele cobra, mas tem que ter no parque, numa concessão, num espaço público, alternativas, né, populares. Agora, não é só isso. O vereador Rubinho, só para a gente entender um pouco a visita. Não tem catraca, não tem custo para entrar no parque. Isso a própria licitação proíbe que aconteça. Mas o que tem acontecido no Parque de Ibirapuera é que, por exemplo, os shows são cercados áreas enormes do parque para se fazer shows. Às vezes ficam várias semanas porque não tem sentido desmontar. E aquele lugar fica privativo. Antigamente, a gente tinha, quando foi construído o projeto do Niemeyer no Ibirapuera, no auditório, você tem o auditório interno e tem o palco externo. A ideia do palco externo, o palco externo do Ibirapuera é o melhor palco externo que tem na cidade de São Paulo, aliás, um dos melhores do Brasil. Né? Quando você vai em qualquer show, como a gente viu agora na Lollapalooza, vários shows que são feitos, os palcos são improvisados. Ali nós temos um palco, que é um palco construído com recurso público da prefeitura, que é a melhor acústica que tem, que ele era aberto, as pessoas iam no parque e assistiam o show. Agora, o que está acontecendo? É cercado uma grande área, às vezes até com 2, 3 palcos dentro dessa área, né, para quem paga para frequentar. Então, eu acho que nós perdemos com isso o espírito público do bar. Eu não sou necessariamente contra uma concessão, mas nós temos que ter um equilíbrio econômico-financeiro na concessão que garanta o usufruto daquele espaço para toda a população. Que eu acho que ali você tem um lugar que, por exemplo, o acesso da Zona Sul para o Ibirapuera é um acesso muito simples de ônibus, né, pela Avenida, né, Washington Luiz. Né, nós temos um parque que não é só para quem está no entorno dele, que é de alta renda, que sabe que sem dúvida pode pagar esses, sem dúvida não, mas que pode pagar esses preços. Então, essa ideia, a gente fazer uma visita, eu acho que é necessário, para que todos possam se conscientizar da situação. Também ninguém está falando aqui em fazer qualquer alteração, por enquanto, pelo menos, qualquer alteração das regras de concessão. Eu tenho um projeto de lei protocolado semana passada, que vai chegar nessa comissão, que busca criar alternativas de preço, né? A obrigação é uma mudança na lei de concessão, que espaços concedidos você precisa ter várias alternativas de preço de produtos e de serviços. Né? Mas isso é uma discussão posterior que nós vamos fazer agora. Vamos fazer uma visita para a gente formar opinião a respeito desse tema. Então, é apenas esse o intuito da visita que estou propondo. Prefeito, vereador, mais um colega? Pela ordem, senhor presidente, só para corroborar, eu vou votar a favor, mas principalmente porque esse ano a gente vai rever o plano diretor do Ibirapuera, né? Então, acho que é importante e cabe a nós, como fiscalizadores aqui da nossa cidade.
Obrigada, Dora. Tá com Deus. Pode continuar, Marina. Entendo que cabe a gente, como responsáveis pela fiscalização da cidade, acompanhar o que está acontecendo, até para propor e participar da revisão com mais propriedade. Então, só para fazer essa defesa também da visita. Obrigado. Pela ordem, Marina. presidente. Vereador Isaac? Vamos a voto. O tema já foi abordado, já foi discutido. Só quero fazer uma sugestão para o Nabil. Me chamou a atenção que o vereador falou dos shows e da falta de desmontagem da estrutura, porque aí realmente me parece um problema. Então eu vou sugerir para o vereador, nesse caso seja do interesse de Vossa Excelência, fazer um requerimento para ver os shows realizados e o prazo de desmontagem se à disposição contratual para que haja execução e multa para quem realiza. Tá bem? Bom, vamos submeter a votação, encerrada a discussão. Em votação, vamos fazer votação nominal. Vereador Murilo Lima. Favorável. Vereador Fábio Riva. Está ausente. Vereador Gabriel Abreu. Favorável. Vereador Isaac Félix. Favorável. Vereadora Marina. Favorável. Vereador Nabil. Favorável. Rubinho contrário. Aprovado com 5 votos favoráveis e 1 contrário. Está aprovado o requerimento, vereador. Pela ordem, presidente. Vereador Murilo tem a palavra. Gostaria de ressaltar aqui, na semana passada, minha colega Marina havia feito uma outra solicitação também de que nós possamos fazer uma visita lá no estádio do Pacaembu, né? Gostaria de saber aqui dos membros daqui da mesa se já temos alguma data para isso, se nós já podemos deixar alguma coisa definida, presidente, por favor. Não, eu posso responder que a gente ainda não tem uma data, mas a gente estava ali pensando de fazer no horário da comissão. E aí vamos combinar com vocês para a gente organizar aqui. Podemos? Pode ser no horário da comissão? Você me permite fazer uma sugestão, vereadora? Sim, sim. Eu acho que é insuficiente o tempo. Ah, tá bom. Uma sugestão, se pegasse às 10 da manhã, que a gente... Pode ser no dia da comissão, mas eu digo... O que a gente pode fazer, 10 da manhã. pela ordem aqui, para tentar contribuir com o tema, a gente fazer um debate mais amplo com a nossa comissão, entender quais outros requerimentos de visita que a gente pode, inclusive, pensar com a logística até mais inteligente. Com certeza a gente deve ter outros temas que a gente vai abordar, que vai ter uma necessidade de uma visita, e para que a gente possa ter um controle mais efetivo das respectivas agendas, então a gente consegue entender ali que naquele perímetro da região de São Paulo tem mais de um lugar. A gente já marca num dia onde a gente pode fazer mais de uma visita. Então, talvez, antes da gente sair marcando, talvez uma conversa nossa interna, entender quais são todos os pedidos iminentes. Perfeito, é boa sugestão também do vereador Gabriel, mas a gente conversa internamente, mas na falta de agendas a gente realiza de toda forma a visita da vereadora Marina. Certo? Sem pé de pauta, nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrados os trabalhos. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado. Parabéns, senhor presidente.